Boa noite a todos. Boa janta aí para alguns, né? E é o seguinte, nós paramos aqui ontem falando de gestão estratégica, né? Falando de alguns conceitos aí de gestão estratégica e paramos na origem da palavra estratégia, né? Na origem da palavra estratégia. Deixa eu mover o slide aqui, pronto. Tá gravando, Luiz. Ok? Então, estratégia, ela vem do militarismo, né? Então, vem derivada das palavras stratos e ergo, né? Strátegos, e aí que firmou o termo aí chamado estratégia, né? É o líder do liderança, né, do exército. Mas só que os militares, como é que eles sempre trabalharam com estratégia. Então, ontem a gente até falou que algumas coisas foram... Ontem não, né? Terça. A gente até falou que algumas coisas até hoje foram criadas por causa das estratégias militares, o tamanho dos produtos e tal, o serviço. Nos negócios, é o emprego das forças organizacionais para conquistar vantagens competitivas. A gente vai falar um pouco de vantagem competitiva a mais aí, porque isso daí vai fazer parte do trabalho de vocês. Na gestão pública, a empresa pública tem recursos humanos, tem financeiro, o financeiro trata da arrecadação, do pagamento. Empresa pública tem marketing? Não deveria, mas tem. Tem o chamado setor de comunicação. Então, aquela gestão ali atual, ela tem a comunicação dela que vai fazer o quê? Vai fazer um marketing daquele serviço público ali. Terceiro setor, a gente falou de terceiro setor, falou das ONGs, falou das OCIPs, características de uma estratégia que contribui para o sucesso militar nos esportes, negócios e carreiras. O básico da estratégia é ela ser simples, consistente e de longo prazo. Esse é o básico de uma estratégia, ser simples, consistente e de longo prazo. Por exemplo, agora a gente está tendo um problema muito sério, mas é um problema público, mas que atinge todo mundo. O coronavírus. O coronavírus, com essa... muita informação desencontrada, e essas informações, elas acabam que deixando as pessoas muito em dúvida do que deve ser feito, né? Não podemos nos comparar com outros tipos de países. E aí a gente, igual empresa, você não pode comparar a sua empresa com a empresa dos outros. A sua empresa tem as suas características, mas é um problema, né? Aí tem que olhar histórico, tem que olhar estatística, tem que olhar que tipo de informação está vindo e com que tipo de interesse. Então, tudo isso daí é uma análise estratégica. Então, qual o objetivo simples poderia ser feito agora? Precisava colocar todo mundo para ficar dentro de casa? Olha, é questionável. Isola-se os grupos de risco e toma cuidado com esses grupos de risco, cuida desses grupos de risco, deixa os jovens trabalharem e orienta os jovens a se cuidar, né? Para não ficar dando abraço em idoso, respeitar a distância de 2 metros de distância. E quem ficar doente, trata. Não precisava parar tudo, porque as consequências vão ser muito piores. É falência, é suicídio, porque tem gente que se suicida por muito pouco, entre depressão, decadência. O psicológico das pessoas fica muito ruim. O psicológico de quem passa fome, né? Alguns de vocês é autônomo aí. Então, a gente tem que ver. O que a gente faz também? Por que a estratégia tem que ser consistente? Porque ela tem que ter início, meio e fim, né? Longo prazo, porque eu tenho que visualizar lá na frente o que vai acontecer, a consequência.
A consequência de um lockdown agora, muita gente já está passando dificuldade. Por exemplo, shopping ele já está demitindo em massa, né? Já demitiu um monte de gente, muita gente que eu conheço já ó, não temos previsão para voltar e acabou. E aí? Quem é que vai sustentar essa galera? Não é melhor prevenir, não é melhor fazer um plano, um planejamento e estabelecer esse planejamento? Eu acho que cada lugar, a gente não pode comparar estado com o outro também. Então, tem várias variáveis aí que a gente tem que observar, ok? Então, os objetivos são baseados em um entendimento aprofundado do ambiente competitivo. A gente vai ver isso quando a gente estiver falando daqui a pouco sobre análise SWOT, competitividade, vantagem competitiva. Professor, não seria melhor adiantar 15 dias de férias? É uma sugestão também, João Pedro. Mas parar tudo que não dá. Poderia fazer um esquema de revezamento também, entendeu? Mas parar tudo, zerar tudo, você não acha que é loucura? É loucura isso, né? Então, tem que fazer essa análise do ambiente, ambiente externo, ambiente interno, o que vai influenciar, o que a minha decisão vai influenciar fora dali ou dentro dali, são as pessoas, é o mercado, se fechar tudo ferrou. Então, são várias variáveis. Avaliação objetiva dos recursos organizacionais disponíveis, né? Ambiente interno. Aí vem a máxima. O que é administrar? É resolver problemas? Mas administrar também é gerir da melhor forma os recursos disponíveis. Se quiser anotar isso daí, então administrar também é gerir da melhor forma os recursos disponíveis. Como é que a gente vai gerir esses recursos disponíveis? Olhando caixa da empresa, observando o balanço patrimonial e comparando saídas e entradas. Aí, eu tenho a implementação efetiva com o comprometimento de todos os atores organizacionais. É quando você começa a envolver toda a equipe. É bom que você os recursos, gerir da melhor forma os recursos disponíveis, Alice. Ok? Conseguiu anotar aqui? Tá bom, então. A implementação efetiva do comprometimento de todos os atores é o seguinte, gente, é envolver. Nós vemos em recursos humanos que as pessoas devem ser treinadas em conceitos, habilidades e atitudes. Para mudar a atitude das pessoas é muito difícil, né? Mudar conceitos é mais fácil. Habilidades, você pode treinar a pessoa em alguma habilidade. Agora, quando você vai tratar de atitudes, elas têm que passar por um processo. Ok? Bom, alguns conceitos de estratégia, né? Vocês viram lá no Tropa de Elite, né? Como é que ele falava da estratégia lá para ninguém dormir lá. Mas vamos ver esse conceito aqui de Johnson Scholes. Estratégia, a direção e o alcance de uma organização a longo prazo. Você vê que as palavras-chave vai ser organizar, prazo. A estratégia tem a ver com tempo, né? Estratégia é se projetar no tempo. Se você for definir estratégia, se você entender, professor, o Canvas é para apresentar? Sim, eu vou explicar no final, tá bom, gente? No final eu tenho o passo a passo do que vai ser apresentado, ok? A estratégia sempre vai levar em consideração tempo, organização, planejamento e recursos. Então, a estratégia é a direção do alcance de uma organização a longo prazo, para conquistar uma vantagem para a organização por meio da configuração de recursos em um ambiente de mudanças para atender as necessidades do mercado, dos mercados e as expectativas dos stakeholders. O que são stakeholders, gente? Alguém está aqui escrito partes interessadas, né? Mas o que são stakeholders? O que são aqui stakeholders? Alguém poderia me dar um exemplo assim de stakeholder? Pode mandar aí pelo WhatsApp.
que eu vou ler tudo aqui, tá, gente? São todas as partes interessadas em algum negócio. Por exemplo, numa escola, quem são os... Não seria o alvo, não, Luciano. Quem seriam as partes interessadas na escola? Quem seriam as partes interessadas na escola? Seriam os alunos, os professores, todo mundo que tem algum tipo de interesse na escola é um stakeholder. São pessoas que, os pais dos alunos, sim, os sócios, ok. Então, são todas as partes que têm algum retorno envolvido na escola, ok? Tanto os sócios, como os alunos, os pais dos alunos, a família, são stakeholders, ok? Bom, vamos aqui no Grant. Estratégia é o plano para organizar e preparar os recursos organizacionais para estabelecer uma posição favorável no mercado. Você está falando de público-alvo, Luciano? Luciano? Não, público-alvo de uma escola, existe público-alvo e nicho. Público-alvo são alunos, ponto. Nicho vai depender do porte da escola. Por exemplo, o nicho são pessoas ricas. É rica mesmo, milionárias. Né? A pessoa que vai matricular o seu filho na educação infantil lá e vai pagar R$ 4.000. Ok? Então, são pessoas que têm poder aquisitivo alto. Então, esse é o nicho. Agora, stakeholder já avança mais interesses, né? São os sócios, né? Aí vai os pais e tudo mais, tá bom? Então, vamos aqui, Porter, né? Estratégia competitiva são ações ofensivas, defensivas e defensivas de uma empresa para criar uma posição sustentável dentro da indústria, ações que são uma resposta a 5 forças competitivas que são determinantes na natureza do grau de competição que cerca uma empresa. Essas 5 forças competitivas, vocês vão ver de um autor chamado Michael Porter, que é esse aqui mesmo, mas vocês vão ver na aula de marketing, tá? Não vou passar essas 5 forças competitivas, não. Elas têm muito a ver com os concorrentes, as pessoas, os stakeholders, e vai embora. Mas isso é visto detalhadamente lá em marketing, tá? Mas então a estratégia competitiva são ações defensivas e ofensivas de uma empresa para criar uma posição sustentável. O que é uma ação defensiva e uma ação ofensiva? Vou dar um exemplo. Por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola, ela tem um poder assim muito gigante, né? Você derrubar a Coca-Cola como refrigerante, antigamente era Coca e Pepsi que ficavam brigando no mercado, né? A Coca e a Pepsi toda hora tinha assim uma concorrência incrível com artistas e tudo mais, artistas bem pagos. Por exemplo, Michael Jackson fez propaganda para Pepsi na época, né, na década de 80, início da década de 90. Mas, por exemplo, existe a Coca-Cola, eu não posso criar um concorrente da Coca-Cola? Eu crio um concorrente da Coca-Cola, então eu vou colocar lá... Alguém sabe de algum concorrente da Coca-Cola? Pode dizer aí para mim? Coroa Cola é um concorrente da Coca-Cola? Todos os refrigerantes que tentam imitar Coca-Cola são concorrentes da Coca-Cola, ok? Só que Pepsi, ok? Ah, ok, Cristina, que bom. Então, Pepsi é concorrente da Coca-Cola e vai embora. Então, o que acontece? A Coca-Cola tem outros refrigerantes derivados, né? Eu tenho o refrigerante de guaraná, eu tenho o refrigerante de laranja, eu vou ter um refrigerante de guaraná, laranja, uva e tem mais algum outro? Eu não lembro se tem mais algum outro. Uva, é limão, limão.
Então você tem ali vários tipos. A concorrente, a Antártica é um concorrente direto, mas aí eu tenho Guaraná Coroa. O Guaraná Coroa tem refrigerante de uva? Tem. Tem Guaraná? Tem. Tem cola, Coroa Cola? Tem. Tem limão? Se eu não me engano, tem também. Para essas marcas existem as chamadas marcas de combate, ok? O que são marcas de combate? Marcas de combate são, por exemplo, o que o pessoal chamava de refrigereco. São refrigerantes lançados pela Coca-Cola com preço parecido com o concorrente, que é menor, para disputar mercado com esse concorrente. Então, eu não preciso baixar o preço da Coca-Cola. Embora esse preço de Coca-Cola seja bastante variável, eu consigo fazer isso. Por exemplo, eu tenho uma hamburgueria que tem hambúrguer. Vocês já viram isso? Com certeza. Tem um cardápio de hambúrguer gourmet e um cardápio de hambúrguer comum. Aí tem lá o hambúrguer gourmet 25, 30, 35 reais. Professor, e aquelas marcas que são vendidas por um preço menor, tipo Frisch, Yacht Cola e tal, elas então fazem parte da concorrência por serem menos reconhecidas, elas entram também nessa concorrência, mas para cada uma delas, exatamente, são marcas de combate. São marcas de combate. Eu vou criar uma marca que tenha a mesma categoria para combater aquele mercado ali. Porque existe um nicho de mercado que consome um refrigerante mais barato, ok? Um público que consome um refrigerante mais barato. Assim como tem carro também, tem o carro lá, aí você vai na Toyota, aí tem o carro premium, né? Ai, meu Deus, alguém falando aí, botei um mute aqui. Tem o carro premium, né? Os carros da Toyota os mais caros, mas tem os carros para concorrer com os carros da Hyundai. Então são marcas ali de combate. Não existe, lógico, carro genérico, né? Não existe isso hoje, mas existem carros com preço mais popular que vão atender esse mercado. Então, para cada categoria de carro, você vai ter um preço similar entre eles, né? Cada categoria de carro você vai ver isso. Então, essa estratégia ofensiva e defensiva parte daí, parte daí. O mercado ele não pode se prostituir, né? Por exemplo, você monta uma barbearia, aí você cobra R$ 50 o corte, mais R$ 25 a barba. Exemplo, tá, gente? Aí outro monta do lado lá e põe um preço muito menor, né? Isso daí é chamado de prostituição no mercado, quando você vai e perto do seu concorrente e pratica um preço muito menor. Então vamos avançar aqui o slide. Cadê? Aqui. Níveis de estratégia. Gente, eu tenho corporativo de negócio operacional funcional. Nada mais é do que nível estratégico, tático e operacional ou funcional. Então, o que o estratégico faz, né? O que o corporativo faz? Ele define o escopo de atuação da organização, ele planeja, né, a, a, a organização, ele define quais setores da indústria e quais mercados atuar. O mercado, a palavra mercado, já diz assim, ramo de negócio. Quando fala mercado, leia ramo de negócio. Aqui para o empreendedorismo é isso. Mercado é o ramo de negócio. Então, decisões incluem investimento em diversificação, né, aquisições, desinvestimentos, alocação de recursos entre os diferentes negócios, etc. Né? O que seria um desinvestimento? Você vai fazer uma análise e às vezes você vê que um produto ou um serviço ele já não está saindo bem. Então é melhor você terminar de vender aquilo dali e parar.
porque o mercado não está... Tem produtos que são sazonais, né? Vamos colocar assim um ano inteiro, um calendário de eventos. Eu tenho tantos eventos quais o mercado pode absorver, tantos quais o mercado pode absorver. Então tem o mês de janeiro que é férias, o mês de fevereiro é carnaval, no mês de março tem Páscoa, tem o mês da mulher, tem um monte de comemoração. É um mês extremamente extenso, o mês de março, né? Tem o mês de abril. Mês de abril, aí tem alguns feriados no mês de abril. Mês de maio, mês das mães, mês das noivas, e vai embora. E todo mês, se você pegar um calendário de eventos, as empresas podem se programar para isso daí, né? Então, a estratégia, ela vai ser vinculada ao tempo, né? Então, estratégia, o resumo de estratégia é o quê? Se projetar no tempo. E como você vai se projetar no tempo? Através de ações. Cada passo que você vai dar, focando no seu objetivo. Então, vamos lá. Nível de negócio. Define como a organização vai competir, os setores da indústria e mercados selecionados aqui no nível estratégico. Então, você vai ver aqui como alcançar vantagem sobre os concorrentes. Aqui a gente tem um conceito de diferencial. Qual é o diferencial do seu concorrente? Perdão, qual o seu diferencial em relação ao seu concorrente? Aí a gente fala de vários setores, né? Você vai abrir um bar temático. Então tem o quê? Tem cerveja artesanal, tem chopp, passa lá no telão jogo toda quarta-feira, todo domingo. O que você... o diferencial está no serviço, está no que você... nas propostas de venda mais irresistíveis do local. Por exemplo, o que é um atendimento também conta, com certeza. Mas o que seria algo irresistível? O que te encanta dentro de um ambiente desse, né? Atendimento. Eu vou dar um exemplo lá de Curitiba. Eu fui num restaurante jantar lá em Curitiba e isso, o ambiente conta muito, com certeza. Aí nós nem havíamos pedido ainda, eles já nos atenderam, procuraram uma mesa, colocaram num lugar bem bonito, assim, né? Perto de algumas obras de arte até, era um lugar bem bonito. O nome do restaurante era Calabouço, porque você descia umas escadas e o negócio parecia um castelo. É muito interessante. Tinha armadura, né, do lado, assim, era temático, né? E aí, de entrada, eles nos ofereceram mini pizzas, mas assim, sabe, mini mesmo, bem pequenininhas, mas várias, né? E que a gente ali aí tem um pouquinho de vinho para a gente degustar, tudo porções pequenas, até a gente pedir o prato, entendeu? Então era um lugar para você, o prato ia demorar, né? Então eles fizeram questão de você ficar mais ali, ficar à vontade, conversar, enquanto eles elaboravam a sua refeição. E aí eles... Isso aí, Átila. E aí eles fizeram encantaram, né? Porque foi tudo muito bom, o maître que nos atendeu foi muito simpático e perguntou de onde a gente era, super nos atendeu e nós saímos muito satisfeitos de lá, né? Uma estratégia para ter paciência para esperar, mas é melhor assim, né, do que se eles não dessem. Por exemplo, eu fui num restaurante em Campo Grande chamado, não sei se vocês conhecem esse restaurante. O dono é uma simpatia, o camarada é muito bacana. Eu não vou deixar isso gravado porque senão vou ficar fazendo propaganda dele, né? O dono conversa, tá isso aí, Márcio. Então, o camarada é muito gente boa, né? E o que eles oferecem lá? Eles oferecem um torresminho lá, tal. É um pouquinho diferente lá de Curitiba,
Isso, tem um restaurante, o Dalto. Dalto, eu não conheço não. Polenta frita na entrada, Primavera, Viana. Ok, dá-lhe Viana. Viana tá me surpreendendo. Antes Viana não tinha nada para fazer não. É, gente, hoje eu fiz um quibe gourmet aqui para mim, deu muito certo, viu? Mas vamos lá, gente. Vamos parar de falar de comida, né? E vamos seguir a matéria. Então, eu tenho ali quais as oportunidades podem ser criadas. Como é que você cria uma oportunidade? Alguém pode me dar um exemplo aí de como criar uma oportunidade? Como é que você cria uma oportunidade? Através de anúncios? Ok. Você está falando da oportunidade de chamar as pessoas, né? Oportunidades, gente, é quando você já tem um ambiente favorável para que aquilo aconteça. Oportunidade está no ambiente externo à empresa. Por exemplo, você tem um terreno e esse terreno tem uma população jovem ao redor. Você pode aproveitar esse terreno para várias situações. Você pode criar um cerimonial, você pode criar um society, você pode criar um bar, você pode criar uma escola. Então, tudo vai depender, lógico, de investimento. E aí, as oportunidades, elas estão passando, entendeu? Às vezes, a sua rua não é asfaltada e toda esburacada, vai a prefeitura lá, asfalta aquela rua, e aquela rua fica muito boa para passar carro e tal. E aí começa a se desenvolver ao longo da rua comércios, né? Aí essa é uma oportunidade porque é externo, aí você também pode montar alguma coisa ali, de repente a coisa fica movimentada. Vocês acham que a Expedito Garcia sempre foi Expedito Garcia? Não, a Expedito Garcia começou, passava feira dentro da Expedito Garcia, que eu lembro, era um feirão há muito, muito tempo atrás. Eu sou velho pra caramba, né, gente? A BR-262 não era nem duplicada ainda, era um filetinho de estrada, né, ida e volta, no 262 ao passar. Então tem. Obrigado, Márcio. Só que tá faltando a barba aí. Mas então, começou com o comércio, deu ali, né? Agora eu pergunto para vocês, falar em asfalto, por que que as ruas são asfaltadas? Fácil acesso, ok, de carro, para facilitar passar carro, para melhor locomoção, para não surgir alagamentos, não. Para melhor locomoção, sim. Sim, é para facilitar. Tudo isso daí, gente, se resume em facilitar a logística, tá? Por isso que existem rodovias e quando se faz a rodovia vem o progresso, porque as coisas chegam mais rápido e tal, tá bom? As entregas são mais rápidas. Imagina se tudo fosse esburacado, né? Qualidade em manter as boas condições para os automóveis e pedestres. Sim, é econômico também. Por que não para... Cadê? Quem colocou aqui? Para não surgir alagamento. Ao contrário, né? O asfalto ele faz surgir mais alagamento, infelizmente. Lá em São Paulo, o problema é que é muito, 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 muito asfalto. Isso acaba gerando efeito estufa e que vai embora, que selva de pedra lá e chove todo momento. Mas poderia ser aplicado em outras coisas também, né? Nem toda rua é asfaltada. Eu moro em Praia de Taparica e aqui tem rua que não é asfaltada, ok? Então, quais produtos ou serviços devem ser desenvolvidos e para quais mercados, né? Essas são as oportunidades. Gente, quando vocês forem fazer essa análise aqui, ó, quais produtos ou serviços devem ser desenvolvidos, usa a pirâmide de Maslow, que você vai entender mais sobre a necessidade das pessoas, você vai conseguir vislumbrar oportunidades que às vezes comumente não se vê. Por exemplo, o iPhone. Vamos pegar o iPhone. Não sei se alguém lembra
quando o Steve Jobs lançou o primeiro iPhone, o que que ele disse, né? Por que que ele criou esse tipo de telefone, de smartphone, né, que eles chamam? Porque ele colocou vários telefones na tela, assim, começou a criticar os botões dos telefones, aqueles botõezinhos pequenininhos, tipo BlackBerry. Ele projetou o BlackBerry lá, ele projetou vários tipos de telefone que tinha teclas. E a inovação do iPhone era o touch e um botãozinho que serve para tudo. Quando você quer sair de alguma situação, você aperta aquele botãozinho e tal, e mais fácil, mais leve e tal. Só que o iPhone teve alguns problemas de bateria e tal, de travar no início, e depois eles foram aperfeiçoando, principalmente a câmera dele, né? Mas também tem a questão a bateria também melhorou um pouco, e o software dele que é rápido, né? E eles dizem que até por isso que a bateria não dura muito tempo, né? Mas os iPhones novos eles já têm a bateria melhor. Então, isso daí, todos esses aspectos, né? Por que necessidade que foi criada aí? Pô, o touch, né? Ele já facilita muito, né? Então, assim, você tem uma facilidade, mas aí você vai lá antes ainda, quando você tinha aquele celular tijolão. Alguém já teve tijolão? Aqueles Nokia tijolão, Motorola, né? Olho azul, né? Todo mundo já teve um tijolão na vida, né? Pois é. Então, a galera aí já teve um tijolão. Então, esse telefone é o precursor, né? Então, o que que acontecia? O telefone ele foi diminuindo mais e mais e mais e mais. Depois exageraram, lançaram um tal de StarTAC, que era um telefone minúsculo, que o pessoal não conseguia nem usar aquilo direito, porque era muito pequeno. Aí eles foram adequando aí o tamanho do telefone e chegaram num tamanho padrãozinho aí, né? E depois os tablets e vai embora. Então, tudo isso aí são inovações de produtos e serviços que foram desenvolvidos a partir de observação das necessidades das pessoas, né? A gente não precisa falar só de necessidade de comunicação, né? Que é a necessidade social. Segurança também, né? Hoje as pessoas estão cada vez precisando mais de segurança. Então, vamos inventar um produto? Que tipo de produto a gente vai inventar? Vamos ver quais produtos pode ser desenvolvido e para quais mercados. Aí você cria o produto, pensa no nicho, qual nicho vai ser criado para aquele produto, ou qual nicho está demandando um produto específico. Aí você vai pesquisar, tudo é pesquisa, tá, gente? Pesquisa de mercado. E você vai utilizar a estratégia para poder vender. Então, vamos lá. Seguindo aqui, gente, o que o operacional vai fazer, né? O operacional ele vai executar, né, as estratégias definidas, né? A partir do momento que deixa eu tirar mais um aqui, um microfone aqui, tá bom. A partir do momento que eu tenho a estratégia implementada, aí eu vou combinar pessoas, processos, recursos, né? Ontem a gente falou, ontem não, terça-feira a gente falou sobre os procedimentos, as normas que devem ser seguidas, né? A qualidade total e tudo mais. Então, dentro da estratégia, ela também tem que ser implementada. E o operacional vai executar isso. Ok? Seguindo aí. Bom, gente, então nós temos a análise SWOT. Essa análise vocês vão precisar fazer no trabalho de vocês, né? SWOT, gente, é um termo em inglês. Hoje em dia, tem algumas pessoas que falam análise fofa, né? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Mas no ambiente organizacional,
não é muito legal quando você vai apresentar um projeto para uma empresa falar análise fofa. Isso eu vi na FUCAP esses dias. O pessoal, a professora estava falando isso, porque soa como assim uma brincadeira, alguma coisa assim, entendeu? Bem melhor fofa. Então, mas para o trabalho nosso vocês podem falar, não tem problema não. Só lembre de falar análise SWOT nas empresas, ok? Então, a partir do momento que você estabelece qual é a análise da empresa, veja bem, gente, agora a gente está num ponto muito importante que essa análise aí vai revelar o seguinte. Por exemplo, força da empresa. Força e fraqueza estão dentro do ambiente interno da empresa, ok? São coisas que você pode mudar dentro da empresa. Beleza? Repetindo, força e fraqueza estão no ambiente interno da empresa. São coisas que você pode mudar. Exemplo de força. Alguém pode dar um exemplo de força aí para mim? Vamos interagir aí. Uma força dentro da empresa. Qual é a força da sua empresa? Pensa lá no seu trabalho. Coisa boa, assim, dentro da sua empresa, que pode mudar. Pensa o seguinte, coisa boa que pode ser mudada. Atendimento bom, sim. O atendimento, ele pode ser mutável, sim. O contrário do atendimento bom é um atendimento ruim que também pode ser trabalhado, ok? Então, o atendimento ele pode ser força ou fraqueza. Produto de qualidade, perfeito. Produto de qualidade é você que vai criar o produto, não tem jeito. Kátia, localização não. Localização é oportunidade, porque não tem como você mudar o que está feito perto da sua empresa. O que tem, a não ser que você mude. Aí sim, você quer mudar a localização. Aí você pode, é imutável mesmo. Já avançando aqui para... Não, depois eu falo de oportunidade melhor. Serviço com eficiência. Ok, Kátia, entendi então. Equipe boa, produtos de qualidade, bons funcionários. Sim, porque você treina os funcionários. Então, você consegue mudar dentro da empresa aquele trabalhador, né, que trabalha muito bem, você treinou ele para estar ali. Então, é consequência de algo que você fez da sua força. As forças rebatem as fraquezas e vice-versa, ok? Então, clima organizacional. Clima organizacional, sim, porque é feito e elaborado pelas pessoas, está no ambiente interno da empresa. Clima organizacional. Cultura e clima organizacional fazem parte do ambiente interno da empresa. Então, serviço com eficiência, ok. Treinamento, se a empresa tem bastante treinamento, isso é uma força da empresa, correto. Então, vocês entenderam bem. Fraqueza. Aí é tudo que vocês falaram, mas de forma negativa. Né? Um péssimo atendimento, um péssimo produto, né? O ambiente que é ruim dentro da empresa, odores, coisas que pessoas, né, que não sabem tratar o cliente, não sabem conversar, confusão dentro da empresa. Então, alguém falou aqui do clima organizacional, um péssimo clima organizacional. O que é um péssimo clima organizacional? Por exemplo, quando as pessoas falam xingando a todo momento, começa a xingar, xinga o outro, tal e tal e tal, um põe apelido no outro. Então vamos passar aqui para as oportunidades, tá, gente? Maria Nilda, professor, esses problemas internos sobre piadas ou tratar mal, porque já tem anos na empresa, a empresa não faz nada. Então, a empresa, para ela mudar isso daí, Maria Nilda, ela precisa submeter os funcionários dela ao treinamento em atitudes. Eu só mudo a atitude minha em relação à empresa se eu passar por um processo. Se eu não passar por um processo,
eu não consigo mudar. Então, isso tem que ser coletivo. Não pode ser uma pessoa ou outra, né? Tem que passar. Vamos passar uma equipe, outra e tudo mais. Ok, gente? Então, vamos passar aqui, avançar para as oportunidades. Oportunidades são aquelas que estão no ambiente externo da empresa e que você não consegue mudar. Acontece. Por exemplo, economia. Se a economia vai bem, se você vende em dólar, para quem vende em dólar, está morrendo de rir, né? É uma coisa que está fora. Eu não posso mudar lá o preço do dólar, mas alguém foi, o mercado, aconteceu alguma coisa no país que mexeu com o mercado especulativo e ele aumentou. Tiraram o dólar do país, ele ficou mais caro. Lei da oferta e da demanda, né? Que vocês viram economia e mercado. Então você tem ali aquela questão que eu falei do terreno, também é uma oportunidade. O entorno do seu imóvel começa a ter casas mais interessantes, prédios e tal. Isso tudo gera oportunidade para as pessoas, né? O preço, você é dono de um restaurante, o preço dos alimentos lá ele caiu, né? Teve uma super safra lá e tal. Então você consegue ali obter uma vantagem através de algo que você não tinha poder sobre aquilo. Então é uma vantagem, é uma oportunidade, ok? Você tem uma revendedora de carro e abrir um lava-jato perto da sua casa que vai fechar um pacote lá com você, parceria, tá? Oportunidade também. Então tem aqui, né? Ameaças, né? Threats. As ameaças, gente, também são fatores externos, estão no ambiente interno da empresa, tá? Um fator negativo, externo à empresa, e que não está em seu poder. Quem pode me dar um exemplo aí? O que passa na cabeça de vocês quando eu falo de ameaça? Vamos interagir aí. Vai escrevendo aí que eu vou lendo aqui. Concorrência, perfeito, Alice. Isso, galera. Concorrência. Concorrência é uma. Você pode matar o seu concorrente? Não. Então você vai estar submetido ali a uma ameaça constante. Mas concorrência, gente, é muito bom. Vai preso. Concorrência é muito bom. A gente vai ver ali por que concorrência é boa. E a mulher que colocou o lanche lá da. Isso, ia afetar a cantina. Não tive que ir agora. Exatamente, esse exemplo aí, Luciano. Esse exemplo aí é um exemplo de ameaça. Ameaçou ali, tanto que, né, deu maior problema, né? Ameaçou a sobrevivência da lanchonete ali, lanche da cordinha, isso aí. Ameaçou, a mulher foi notificada, parece, né? Eu não sei se está continuando isso aí, né? É isso aí, aconteceu esse negócio aí mesmo aí. X-tudo, o famoso podrão, R$ 5. É tudo isso aí. Então, podrão, eu adoro um podrão. Mata a fome que é desgrama, né? Você só vai sentir fome 3 dias depois, né? Olha só, a mulher conseguiu a estratégia, que é a corda, fez um dumping, que baixou o preço, e o lanche era bom? Fala aí pra mim. Sim ou não? O lanche era bom? Maravilhoso. Não, não era bom, não era isso tudo. Então, as opiniões estão divididas. Aqui está 50%. Exatamente, ó, pelo valor, é isso aí. Eu lembro que uma vez fui em Brasília. Existem as oportunidades e as ameaças, que são ambientes externos, mas aí você vê um exemplo de tudo.
No ambiente externo, a ameaça era a concorrência da senhora lá, né? Eu posso ter também, por exemplo, olha outro tipo de ameaça. Cliente insatisfeito é uma ameaça? Não. É uma fraqueza. Porque, na verdade, o problema não está no cliente insatisfeito, está no atendimento. Então, se você resolver, é uma consequência. Uma consequência. Mas se você resolver o problema do atendimento, tanto é que você pode chamar o cliente da sua empresa, você como gerente, conversar com ele, oferecer um produto ou um serviço como uma forma de compensação ou um desconto bom e tentar conquistar esse cliente novamente e nunca mais errar naquele ponto. Então você traz ele para o ambiente externo, para o ambiente interno da empresa e resolve, ok? As ameaças, gente. Então eu posso ter, por exemplo, atendimento de baixa qualidade do produto. Eu posso ter, vamos supor que você tenha um bar que você tem à noite assim, só que esse bar você atende a um tipo de nicho. Qual o tipo de nicho que você atende? Universitários, né, pessoas que saem, aí você monta o bar perto da faculdade, por exemplo, perto da UVV, por exemplo. Aí os universitários vão para lá, vão curtir alguma coisa, sexta-noite, tal, happy hour, tem um monte de coisa. Aí à noite, próximo a esse bar, algumas pessoas começam a fazer programa, usar drogas. Isso está no ambiente externo e acaba sendo uma ameaça. Por quê? Aí começa a ter pedintes, pessoas pedindo a todo momento. Existe ameaça interna? Não. É fraqueza. O nome de ameaça interna seria fraqueza, mas ameaça a gente utiliza para ambiente externo, ok? Então você tem ali o ambiente externo, ele está poluído, né? Ele está poluído com usuário de drogas, prostituição, pessoas ali assaltando a todo momento. Então o seu bar, aquele lugar ali que era um lugar de entretenimento, ele acaba ficando um lugar menos frequentado e aí isso pode comprometer o seu negócio. Isso é uma ameaça. Tá? Não está no seu poder mudar, porque você não vai chegar ali e expulsar as pessoas. Você pode até pedir ajuda à polícia e tal, mas se eles quiserem continuar, eles vão continuar e pronto. Né? Boca de fumo, eu nunca vi eles falarem assim, isso aqui era uma boca de fumo. Eu não conheço assim lugar que teve isso, não. Só muda as pessoas, mas o lugar continua o mesmo. Tá? Então, são tipos de ameaças que podem acontecer. O exemplo melhor de ameaça realmente é a concorrência, tá? E o que a concorrência faz? Produtos melhores do que o seu, né? Isso é uma ameaça. Só que aí também a gente pode transformar essa ameaça em uma oportunidade. Então, quando você faz essa análise toda, só para fechar aqui essa questão da análise SWOT, o que você tem que fazer? Tratar as fraquezas, ficar de olho nas ameaças, ficar atento às ameaças, potencializar sua força através das oportunidades, ok? Entenderam isso aí? Tratar as fraquezas, observar as ameaças e potencializar sua força aproveitando as oportunidades. Beleza, gente? Vamos seguir aí. Bom, análise BCG, que é outra análise estratégica, ok? A análise BCG, ela foi criada aqui, ó, tem até um texto aqui, ó, matriz crescimento, participação, crescimento de mercado e participação relativa no mercado, que foi criada em meados dos anos 60 por Alan J. Zacon e da Boston Consult Group, lá de Boston mesmo, lá nos Estados Unidos, isso aqui foi criado. E William, né, W. Romack aqui, executivo da Mid Corporation,
uma grande empresa do ramo de papel. Então aqui ele resume os objetivos. A gente vai falar de cada um deles aqui. Eu acho que eu comecei a falar isso daqui em TGA. Alguém lembra disso daqui? Sim ou não? Sim? Então, comecei a falar sobre isso aí em TGA. Vocês estão me ouvindo, gente, direitinho? Ok, então tá bom. Então, eu tenho que... o resumo é manter o equilíbrio entre as vacas leiteiras, né, os negócios maduros e as estrelas, manter esse equilíbrio aqui. Alocar recursos para alimentar os pontos de interrogação, estrelas em potencial, que pode se tornar estrelas, e vender os abacaxis, tirar ele de mercado. Então é o seguinte, gente, essa análise aqui, que vai ser feita no trabalho de vocês vão só identificar onde que esse produto que vocês vão apresentar, ele se encontram ou ele pode chegar. Isso daqui, gente, faz parte do ciclo de vida do produto, tá? Que ele tem um início, tem um momento de crescimento, maturação e declínio, tá? Então, se você pegar isso daqui e colocar num gráfico reto, você vai ter uma curva, né, assintótica, né? E aí você sempre vai começar aqui, ó. O negócio, ele sempre tem um ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação, ele vai ter baixa, é quando o produto tem baixa, só olhar isso aqui, ó, essa parte aqui. Ele tem baixa participação ainda no mercado, mas o crescimento de mercado. O que significa o crescimento de mercado? É um investimento que se faz em tecnologia para você lançar o produto e para você manter o produto também. Então você tem aqui, quando ele inicia no mercado, ele tem baixa participação ainda, mas você não lança nada obsoleto no mercado. Ok? Você lançou, por exemplo, um curso novo, né? Você vai lançar, você não sabe o que vai acontecer ainda. Isso daqui serve para analisar produtos, serviços e personalidades. Ok? Por que personalidades? Ah, você quer lançar um cantor no mercado, uma banda, isso tudo é negócio, tá, gente? Gera dinheiro, são empresas feitas e tudo mais. Você vê, por exemplo, a Ivete Sangalo. O que a Ivete Sangalo vende? Alguém pode me dizer aí? O que a Ivete Sangalo vende, gente? A voz dela? Entretenimento, shows. Sim, ela vende diversão, ok? E quando você fala de diversão, sim, ela está vendendo. Ela vende produto de Jequiti também? Eu não sabia disso, não. Então, eu tenho assim, a imagem dela rende. Então, vamos falar um pouquinho dessa situação. A Ivete Sangalo é a música, porque música também rende dinheiro, pacotes e tudo mais. Quando a Ivete é chamada de furacão, né? Quando ela vai para algum lugar e vai fazer show, né, perto de algum lugar assim, os hotéis lotam. Então ela movimenta esse tipo de negócio também, né? O hotel ele vive de oportunidades também. Vamos seguindo aqui. Então um ponto de interrogação é aquele produto que vai acontecer ainda, né? E vamos voltar para a Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo, mas como é que ela começou isso? Ela é uma parte de uma personalidade que tem entretenimento. Essa personalidade, ela tem credibilidade, ela tem reputação, ela vende, a imagem dela vende, então o lugar que ela for vai ser sucesso. Se ela fizer um show aqui no estádio Kleber Andrade, ela lota aquele estádio. Então, lota hotel, lota tudo. Se ela falar assim, ó, gente, vou anunciar um show inédito aqui no estádio Kleber Andrade, Cariacica e tal. Pô, quando foi o Paul McCartney aqui, né, gente? Eu nem acreditei que ele ia vir aqui. Paul McCartney em Cariacica, entendeu? Negócio, assim, de outro mundo. Então, as personalidades, elas
iniciam com uma grande interrogação, não se sabe se aquilo vai dar certo. Quando você vê lá a história do Zezé de Camargo e Luciano, o pai deles que ajudou lá, ligando para a rádio, né, botou várias fichas lá e pedia a mesma música toda hora. E aquela música lá engrenou, ficou famosa e tal. Então eles eram uma grande interrogação também. Então, Gustavo Lima, todas essas bandas aí, Roupa Nova hoje é uma vaca leiteira, né? Tanto tempo que tem e tanto sucesso que já teve, eles não têm muito para onde crescer mais. Se eles forem em qualquer lugar e cantar as músicas deles repetidas, as pessoas vão gostar e vão pagar por aquele show ali. Bom, seguindo aí, gente, a gente tem o produto estrela, aquele produto que está no auge. É o produto que está no auge. Isso acontece muito com produtos tecnológicos, de tecnologia. Quando você tem um lançamento de algo, você vai ter ali um produto que ele vai ter tecnologia suficiente para ter uma participação alta no mercado e um crescimento de mercado muito grande. O iPhone, né? Esses outros, o Xiaomi, ou Xiaomi, sei lá, não sei como se pronuncia esse telefone, mas vocês devem saber, é um concorrente direto do iPhone. Né? Você tem carros, né? Quando, por exemplo, lança um Toyota novo, um Corolla novo, esse carro ele vai ser uma estrela, porque ele já é conhecido, não tem mais... Não, gente. Ele não tem mais interrogação, as pessoas já sabem da qualidade desse automóvel, então ele é um produto estrela, ok? Ele dispensa apresentações. E esses produtos, quando vai passando o tempo, eles vão virando vaca leiteira, tá? A vaca leiteira são negócios maduros. A Coca-Cola é o maior exemplo de vaca leiteira que existe. Ela não tem muito mais que investir em, em crescimento de mercado. A Coca-Cola, você não tem como criar uma nova fórmula. Eles não criam uma nova fórmula para a Coca-Cola. Né? Eles só mantêm fazendo propaganda. Patrocínios e mais propaganda. Eles vivem de propaganda. E aí vende. Tudo que eles produzem, eles vendem e o povo quer mais. O povo quer tomar Coca-Cola. O povo, mesmo com a onda fit, né, o pessoal aí se cuidando e tal. Coca-Cola é um veneninho? Mas todo mundo toma. Né? Ah, professor, mas eu não tomo mais refrigerante. Você é exceção. Pensa o seguinte também, gente. Quando vocês forem vender alguma coisa, você tem que procurar o nicho, mas vai ter gente que vai rejeitar o seu produto, ou tem gente que vai falar assim, ah, não, ninguém vai comprar isso. Não, tem sim um nicho de mercado para isso, tá? Sempre vai ter um nicho de mercado. Você criou um produto, desde que você faça um estudo. Por isso que tem que pensar no nicho antes. Pensa na necessidade, o nicho, e aí a estratégia de venda, ok? Os vendedores da Rinode que o digam. Pois é. Tem isso aí também. Só que Rinode, gente, é o seguinte. Vamos supor que você queira criar uma marca hoje, né? Você desenvolveu lá uma embalagem de um creme. Aí você chegou numa indústria lá em São Paulo e falou bem assim, eu quero que você me faça um creme similar a um creme da Victoria's Secrets. Aqui, tá o creme da Victoria's Secrets, você vai tentar fazer similar. Então o camarada pega aquela fragrância, ele vai testar no laboratório e tal, e ele consegue fazer algo similar. Então você põe a sua marca, cria uma linha de produtos e começa a divulgar esse produto. Esse produto ficando famoso, você chega numa grande empresa dessa e fala o seguinte, eu gostaria de colocar esse produto aqui, que é uma inovação, um produto assim, está sendo bem aceito no mercado. E Rinode, que tal você colocar esse produto na sua linha? Ou outra empresa de marketing multinível? Aí, não, vamos analisar o produto, tal, vamos colocar em uma região para ver se dá certo, tal. E se esse produto começar a dar certo, aí pronto, você está milionário. Mas olha o que aconteceu na sua estratégia. Você nem precisou criar uma fórmula. Você mandou fazer e você pensou na embalagem, o poder da sua embalagem
da sua divulgação, colocando aí quais os canais de divulgação mais eficientes hoje? Depende do seu nicho. Para produto de beleza, Instagram e ainda o Facebook, mas só que tem que ter canal tutorial dando conteúdo de graça no YouTube. Aí você consegue uma estratégia de marketing digital e aí você encanta o cliente fazendo o seguinte, você dá presente para o cliente. Por exemplo, você pode criar um e-book, um livro pequeno lá de 12, 10 páginas, e você escrever ali um passo a passo de como você cuidar da sua pele para o camarada nunca mais ter espinha, para a pessoa nunca mais ter espinha. Aí, como que hidrata a sua pele de forma eficiente? Como rejuvenescer com esse produto aqui? Então, você faz o tutorial, faz uma demonstração, entrega, acessa esse e-book aqui que tem um passo a passo. Aí dentro daquele e-book vai ter um link lá falando dos seus produtos. Aí ele vai clicar lá, vai entrar numa página da internet, vê, tudo é estratégia. Vai entrar numa página lá do seu site que vai ter vários produtos, inclusive os seus vídeos, e você vai, do vídeo você falando de cada produto ali, e uma explicação de cada produto, como é que ele foi feito e tal. Lógico que você vai romantizar a história toda, vai colocar ali para você vender. E você vende através de gatilhos mentais. E os gatilhos mentais são aqueles que vão falar diretamente na dor da pessoa. Se ela tem problema de pele, você vai falar sobre pele, que sua pele vai ficar sedosa. A palavra sedosa, né? A sua pele vai ficar cheirosa, a sua pele vai ficar limpa. Então você vai criar todos os gatilhos mentais referentes àquela... A gente vai ter uma aula só de gatilho mental, tá? Referente àquela parte ali de pele, né? Aí isso vale tanto para esse tipo de produto como produto masculino também. Ó, a sua barba. Hoje é onda, todo mundo ter barba, né? Um monte de gente ter barba aí, né? Ah, esse produto aqui, ele vai cuidar da sua barba, ele vai hidratar, ele vai deixar a sua barba cheirosa, ou ele vai lavar a sua barba. E aí, pronto, né? Os vendedores... Então, essa é a estratégia de desenvolvimento de alguns produtos, tá, gente? A estratégia está em você, às vezes, unir os contatos, investir, mas por trás daquilo dali você tem um plano estratégico, você já tem um canal de distribuição e como você vai fazer aquele produto ali, como que ele vai se apresentar. E ter um bom canal de divulgação. Hoje um dos melhores é a internet, né? É um ambiente de internet, os aplicativos estão aí, Instagram e tal, é aqueles que eu falei para vocês. Existem as métricas desses aplicativos, né? Instagram, Facebook e YouTube, né? O YouTube, por exemplo, quando você faz 2 vídeos por semana, quando você chega no 88º vídeo, ele já começa a triplicar a sua divulgação. Por isso que é interessante fazer vídeo no YouTube para seu produto. Gente, é um trabalho em casa usando a internet. Mas aí você já criou um produto e você vai divulgar seu próprio produto ou vai colocar alguém para divulgar para você. Se você é travado para falar, se você não gosta de aparecer em vídeo, chama alguém para fazer. Não precisa abraçar o mundo também, né? Então, esse toque que eu dou aí quando você quiser fazer algo pela internet. Beleza? Instagram, postagens diárias, sendo que você deve alternar essas postagens em conteúdo, informação e venda propriamente dita nos stories, né? Você coloca ali, faz uma pequena propaganda, coloca preço ali e tenta vender. Mas são stories diários, métrica para esses stories do Instagram é 10 por dia, sendo que você vai olhar lá no seu planejamento quando que você vai fazer os seus lançamentos e quando que você vai fazer as suas promoções. Ah, você tem mais visualizações na terça-feira? Ah, então é um dia bom para você olhar. O Instagram já te dá essa estatística, né? Qual o dia que você tem mais visualizações? Mas faz de acordo com o padrão
colocando primeiro, durante o mês eu vou aplicar 10 stories por dia. E uma publicação principal na terça, outra na quinta, outra no sábado. E vai brincando com essas métricas aí. E às vezes você paga também e o Instagram ele automaticamente divulga para um determinado local, né? Aí é um nicho segmentado por região, tá bom? Aí lá eu posso escolher pessoas de 16 a 25 anos, ou pessoas de 16 a 42 anos, mulheres, ou ambos os sexos, que gostam de tomar vinho. Aí, de repente, você tem uma facilidade em comprar e vender vinhos. Aí você, a partir desse nicho de mercado, você começa a ver as pessoas que procuram por vinhos. Tem uma estratégia no Google também, porque o Google vive de anúncios também, né? São as palavras, né, que você vai procurar lá que o Google, as pessoas mais digitam no Google sobre aquele tipo de assunto. Por exemplo, vamos supor aqui ar-condicionado. Aí se as pessoas estão procurando por ar-condicionado, quantas pessoas procuraram pela palavra ar-condicionado? As palavras ar e condicionado, né? Que sempre vão juntas ali. Aí ele vai mostrar uma estatística de quantidade e por região. E aí você vê qual fica melhor a sua logística se você vende ar-condicionado para colocar no vaca leiteira. Eu falei para vocês, né? São produtos maduros, né? E abacaxi, gente. Dá um exemplo de abacaxi, de um produto que vocês já viram que entrou e saiu do mercado. Fala aí para mim. Qual o iogurte? Ah, sim, sim, geladinho que tinha nos carrinhos, lembro. Lembro, um tipo geladinho, Ice Gut. Isso aí. Era o Ice Gut. Ele saiu, Mas alguém pode imaginar por que que ele saiu? Não, mas ele faliu por quê? Vocês acham que aquele produto não foi muito aceito no mercado? Olha só, gente. Vocês lembram que ele tinha um preço bem baixo, pequeno? Ele foi muito aceito, sim. O preço dele era convidativo, né? Às vezes, gente, é um erro estratégico, né? O camarada coloca um preço e esse preço é legal pra caramba, assim, para o consumidor, mas não cobre os custos dele. Falta de planejamento financeiro. Sim, principalmente dos carrinhos, do produto em si e da mão de obra. Porque eu lembro que o pessoal era padronizado, né? Tinha um uniforme, o carrinho era bonitinho, tal, o produto era bem embalado, o produto tinha uma qualidade boa, isso tudo tem um custo alto, né? Alguém aqui mora em Nova Rosa da Penha? New Rose of the Penha? Em Nova Rosa da Penha, gente, tem uma menina lá que... Geilza, você mora em Nova Rosa da Penha? Tem uma menina lá que tem uma pequena lanchonete e ela vende picolé a R$ 1. Imagina, tá? Ela vende picolé a R$ 1. Mas ela produz o próprio picolé e produz muito e vende muito. Ela vende para um público, o nicho de mercado dela são os alunos ali daquele colégio, né, que passam ali na lanchonete dela todo dia. Ela vende salgado a R$ 1 também. Então, muita coisa a R$ 1, né? Só o refrigerante que tem um valor diferenciado, mas é barato também. As quartas, 50 centavos. Olha que maravilha. E é fábrica, é isso aí. A tela ficou branca, mas está escrito em cima: relação entre estratégia e competição.
É isso aí que a gente vai ver agora, né? Nós estamos vendo aqui o lado de, os dois lados de uma moeda, né? Competição e estratégia são dois lados da mesma moeda. Gente, a competição acaba ajudando na estratégia, ok? É muito ruim quando eu vejo alguém falar bem assim, eu não vou abrir esse tipo de negócio porque todo mundo tem. Tem nada a ver, tá, gente? Se fôssemos pensar assim, só teria um hospital, um supermercado, uma escola particular, só teria uma creche, só teria uma lanchonete, não teria ou o Burger King ou o McDonald's não existiria, ou girafas, seja quem for. Então essas empresas estão aí para concorrer mesmo no mercado, e a concorrência saudável, porque ela traz inovação. Se você fica sozinho no mercado, o que que acontece? Sem a competição, a estratégia se limita a estabelecer objetivos, prever um ambiente externo e planejar o desenvolvimento de recursos organizacionais. Mas aí você coloca qualquer produto no mercado. Isso é bom, a concorrência é bom para o consumidor, é bom para estimular você a crescer também. Ah, tá. Professor, cantor que faz sucesso e depois some um exemplo também? Exatamente, é um exemplo de personalidade, tá, Kátia? O camarada, ele é um produto em questionamento, você está falando da análise BCG, né? Um camarada que é um produto em questionamento e depois ele some. Aí acabou. Fez sucesso. Existem cantores que fazem sucesso com uma música só, tá? Existem bandas que fazem sucesso com uma música só. Uma coisa, a coisa mais importante para você vender na sua empresa é a chamada audiência. Se você manda, por isso que eu falei de YouTube, o YouTube deixa lá você tendo a sua audiência até você conseguir ficar, vamos dizer assim, famoso, mas, por exemplo, a emissora ainda que tem mais audiência no Brasil é a Rede Globo. Tanto é que o horário mais caro que tem para você anunciar é o Jornal Nacional, o horário do Jornal Nacional. Então, quem for anunciar ali no Jornal Nacional, naquele comercial do Jornal Nacional, tem que estar disposto a dar muita grana. Então, a audiência, ela consegue deslocar a atenção de públicos diferentes em determinados tipos de programa. Se eu quero anunciar alguma coisa em relação a esporte, eu vou anunciar na hora do Globo Esporte, ou na hora de um jornal, ou entre o intervalo de um jogo. Então aí eu anuncio cerveja, tudo que envolve essa atmosfera de futebol, né? Artigos esportivos, eventos e tudo mais, tá bom? Eu tenho aqui, ó, competição fornece base lógica para, para estratégia, perdão. A essência da estratégia é a interdependência dos competidores, ok? Eu tenho que ter, obviamente, competidores sempre se acirrando, né? A competição ocorre onde quer que se tenha recursos finitos e os objetivos dos concorrentes são mutuamente inconsistentes. O que quer dizer isso? Os objetivos dos concorrentes são mutuamente inconsistentes. Quando você lê isso daí, o que vem à sua cabeça? A concorrência não consegue se manter com o que planeja? Não, não é isso não. É porque você não consegue definir onde um e o outro vai conseguir chegar. Então você não consegue definir o final disso daí. Por isso que são inconsistentes. Eles são mutuamente inconsistentes. Um não consegue definir o que o outro vai fazer. Então eu tenho ali na minha competição sempre uma incerteza, sempre um cenário de incerteza. Eu concorro com você, eu não sou seu inimigo, mas eu concorro com você, mas eu nunca sei o que você vai fazer e você nunca sabe o que eu vou fazer. Eu tenho cartas na manga e eu tenho que estar de olho em você. E aí segue o baile, né? O que é vantagem competitiva? Vantagem competitiva é a habilidade de uma empresa
obter um desempenho superior, maior valor econômico sobre os concorrentes no que diz respeito ao seu objetivo principal, que é a lucratividade. Deve existir algo que diferencia a oferta de uma empresa das ofertas dos seus concorrentes. Gente, alguém pode me dar um exemplo aí de vantagem competitiva no ramo de roupa? Assim, entenda vantagem competitiva sobre algo a mais, algo que a empresa pode oferecer de melhor do que o outro concorrente. Vantagem competitiva é o que você faz e que o concorrente não faz melhor do que você. Ele tenta fazer. Preço é vantagem competitiva? Está sempre na moda, atualizado, e isso é vantagem competitiva. Ok, promoções, roupas que estão na moda, roupas originais, roupas que estão... Ok, eu li. Roupas que estão na moda. Marca. Marca é uma vantagem competitiva? Depende. Ela pode ser também uma vantagem competitiva se, obviamente, eu creio que você esteja falando de marca original, mas a marca que tenha uma reputação, sim, é vantagem competitiva, ok? Se essa marca tem uma reputação boa, ela é uma vantagem competitiva. Se você revende essa marca, você tem uma vantagem competitiva, porque existem marcas que se vendem, elas vendem por si só, né? Porque ela tem uma credibilidade muito grande. Então, isso também é vantagem competitiva. Então, se as estratégias de todas as empresas fossem iguais, não haveria vantagem competitiva. Isso aqui é importante, ó. Empresa com estratégia igual. Deixa eu ler aqui algo que alguém escreveu aqui. Vantagem competitiva define muito uma loja de R$ 12 que tem em Campo Grande. Tudo é R$ 12. Ok. Maria Nilda. Professor, eu conheço uma loja que antes vendia numa quantidade menor. Depois que ela fez o marketing dela, começou a crescer. Cresceu o quê? O preço, a quantidade? Como é que é isso? O chove de cliente, ok. Olha só, gente, chover de cliente é o seguinte, é bom para uma empresa que tem um produto mais barato, um produto com, né, que tem um público destinado aí, que é um público C e D, só que essa empresa tem que ter muita gente mesmo comprando, tá? Porque ela tem que ganhar no giro, senão ela não ganha não, tá? Senão ela não sobrevive não. Se tiver clientes oscilando durante a semana, e o negócio tá ruim, tá? Então tem que ver isso aí também. Vamos seguindo aqui. O que é vantagem competitiva, então, é o valor econômico, a diferença entre os benefícios percebidos obtidos por um cliente e o custo econômico total desses produtos ou serviços. Logo, a vantagem competitiva de uma empresa é a diferença entre o valor econômico que ela consegue criar e os seus competidores. Gente, existe uma diferença entre preço e valor. A gente até conversou dentro de sala de aula que o preço ele tende a ser assim, algo que depois que eu levanto os meus custos, eu embuto ali, né? Eu coloco ali naquele valor, mas, no valor final, mas tem um valor que as pessoas dão àquele determinado produto ou serviço. Então, eu vou ter preço e valor. O valor de uma determinada coisa é determinado pelo mercado, pelo nicho de mercado daquele determinado produto. Aí eu dei o exemplo na sala lá de violão, né? Tem gente que daria R$ 2.000 no violão. Outros jamais fariam isso, né? O cara dá R$ 2.000 numa flauta. Eu, por exemplo, jamais daria R$ 2.000 numa flauta. Eu não saberia nem como vender uma flauta, porque eu não saberia nem falar dessa flauta para alguém. Então, não teria como vender. Então, mas para outras pessoas, nossa, R$ 2.000 essa flauta aqui, nossa, tá um preço ótimo. Então ela vê valor naquilo, né? Um valor que ela emprega aquilo. Então tem gente que não gosta de viajar e tem gente que ama, pagaria, paga as viagens dele sorrindo para viajar, porque ele
necessita daquilo dali. E tem gente que não, viajar não, dá uma despesa danada, cansa demais e tal. Então, as pessoas arrumam motivos, mas elas são nichos de outros negócios, com certeza, tá? Por que existe boteco copo sujo até hoje? Alguém sabe me dizer? Por que não acabaram com os botecos copo sujo? Aquele boteco que tem geralmente tem aquele balcão, torresmo, cachaça, mocotó, linguiça, tem ali também as bebidas, né? Cachaça, aquela cachaça cheia de raiz dentro e tal, e vai embora. Porque existe um nicho de mercado para isso. Vamos falar mais técnico, tá, gente? É nicho, porque tem gente que gosta. Esse é o nicho. Tem gente que gosta, é o nicho, ok? Exatamente. Existe um público-alvo, mas é um público específico. O público, gente, é o seguinte, vamos estabelecer aqui a diferença. O público-alvo nem sempre é aquele público que vai consumir, tá? O público-alvo é o público potencial, o nicho de mercado é o que com certeza vai consumir. Então eu tenho um nicho dentro de um público-alvo, ok? Bom, já quase terminando aí, eu acho que esse é o penúltimo slide. Olha só, gente, quais são os recursos disponíveis para apoiar a implementação das alternativas estratégicas a serem selecionadas? O que é preciso para uma empresa, né? Primeiro, os recursos humanos, ok? Aí eu tenho esse treinamento aqui, conhecimentos, habilidades e atitudes, que a gente tanto fala. Os recursos físicos, instalações, equipamentos, espaço físico, materiais. Isso tudo a gente vai desenvolver dentro de uma coisa chamada de plano de negócio. Esse plano de negócio, ele tem que ter esses elementos, todos aqui. Recursos financeiros, capital, fluxo de caixa, investimentos, quanto que cada um vai dar, aplicações, empréstimos, financiamento, etc. É o que entra e o que sai dentro da empresa, ok? A empresa ela deve ter os seus investimentos também e reserva como uma coluna financeira. Essa coluna financeira é um dinheiro que você deixa ali reservado. Deixou reservado ali, você fica, por exemplo, você deixa reservado R$ 1 milhão. É lógico que você constrói isso com o tempo. Você deixa reservado ali R$ 1 milhão e deixa rendendo aquilo dali em algumas aplicações. E, por exemplo, você tem um problema lá, um mês que você não vendeu bem e seu time lá, você precisa pagar os seus funcionários. Você pega o dinheiro dessa reserva financeira, paga os seus funcionários e depois repõe esse dinheiro. E você fica com aquela coluna financeira, o que vai ser o alicerce da sua empresa. É lógico que isso, eu falei R$ 1 milhão como exemplo, mas isso depende de empresa para empresa. Pode ser R$ 50 mil, R$ 100 mil, mas aquele dinheiro tem que ficar lá, disponível. Tem que ficar lá. Lembrando que vocês, quando montam uma empresa, existe a pessoa física e a pessoa jurídica. Você não pode confundir os patrimônios. Confusão patrimonial dá problema. Você gastar o cheque da empresa, você usar o cheque da empresa para pagar a gasolina no cartão da empresa e vai embora. Vai ter muita empresa fazendo isso depois dessa crise. Essa crise, ela veio para... Se a gente deixar isso acontecer, a gente tem que se movimentar. Depois eu até... Se vocês quiserem, a gente conversa sobre isso depois até. Mas é uma crise, nós temos que pensar como administradores. Geralmente, quem pensa como administrador vai pensar ao longo do tempo como é que vai ser. Imagina, né, as pessoas batendo na sua porta pedindo comida, na sua geladeira não tem nada, porque não tem como você comprar no supermercado com medo do vírus, e vai embora. Então, assim, a gente tem os precursores do pânico, né,
que gostam de um sensacionalismo. Eu recebo mensagem no WhatsApp todos, e quando eu começo a ver vídeo assim que é falando sobre coronavírus, seja bem ou seja mal, seja alguma, eu já tiro porque eu já tenho a minha opinião e nem quero ouvir mais nada, não, entendeu? Mas vai acontecer com muita empresa do camarada lançar a mão da reserva dele depois dessa crise, sim, né? Então, se preparem. Quem tem empresa aí, se prepara. Então, recursos tecnológicos, tecnologia da informação, computação em nuvem, redes sociais, big data, né? Mobilidade, segurança da informação e tecnologia verde, né? E temos aí os recursos informacionais, né? Informação estratégica. Como é que a gente vai ter informação estratégica? Quando aquilo está adequado ao meu negócio e eu busco, por exemplo, eu quero montar uma empresa que faz portão em aço. Esses portões aí de casa mesmo. Eu vou buscar informação. Eu vou buscar informação de que tipo de ferro que eu vou usar, que tipo de solda eu vou usar, aonde que eu arrumo os moldes para fazer aquilo, se eu tenho condição de derreter aquilo dentro da minha empresa, se eu tenho uma mini fundição lá, se eu posso criar moldes, modelos, se eu compro aquilo pré-fabricado ou vou fabricar o meu próprio e depois abrir franquia e vai embora. Então eu tenho que pegar informação estratégica e seria bom se eu trabalhasse em uma para pegar essa informação estratégica. Eu trabalhasse em uma dessas empresas por um tempo, aí eu já estou inserido no mercado, naquela atmosfera de mercado ali, saio dali com todas as informações e vou montar minha empresa. Ah, professor, funciona como um espião? Depende da sua visão, tá? Depende da sua visão. Você está ali para aprender. Querendo ou não, você acaba aprendendo. Então, recursos metodológicos, né? Orçamento, inteligência competitiva, planejamento estratégico, né? Tudo que é ligado a método leva tempo, planejamento e acompanhamento do processo, ok? Recursos intangíveis, credibilidade, a marca, a cultura organizacional da empresa, a reputação da imagem corporativa, né? Por exemplo, quando você vai falar de telefonia no Brasil, falar de Vivo, alguém já torce o nariz, pô, a Vivo é enrolado, não sei o quê, não funciona bem. Aí fala de outra, a Oi, alguma reclamação vai ter, né? Mas tem empresas que, por exemplo, igual alguém falou hoje aqui da Rinode, né? É só eu que acho o povo da Rinode chato? Tem muita gente que acha, né? Que o camarada, por quê? Por causa da insistência, né? Ah, não, vende um modelo de, você vai ganhar muito dinheiro, muito dinheiro. Por que eles falam isso? Porque exatamente por causa de um nicho, você acaba sendo cliente da Rinode. Eles te chamam para ser cliente da Rinode. Não é para ganhar dinheiro. Porque você tem que comprar e revender, se você comprou, você já virou cliente. Porque tem uma cota que você tem que comprar por mês para o negócio girar. É uma estratégia, né? Uma estratégia que eles usam e essa estratégia é válida, não tem golpe nenhum. Quando é marketing multinível, tem que ter diferença, né? Marketing multinível e pirâmide financeira. Então, cuidado com as pirâmides, não entre em pirâmide. Você sempre vai se lascar em pirâmide. Conselho que eu dou para vocês. Mas o marketing multinível, se você souber trabalhar, eu só acho muito chato, é uma coisa que você... Professor, mas a Vivo é realmente uma porcaria e a grande maioria não larga ela. Isso dá um, isso se dá um nome que ela fez ou o quê? Olha só, é muito interessante a sua pergunta, Miles. A Vivo é uma porcaria, mas todo mundo usa, né? Às vezes, elas não... Você tem uma oferta de um monte de porcaria, você escolhe a menos pior. Talvez ela seja isso, a menos ruim, né? A internet no Brasil é ridícula, tá, gente? A internet
no celular no Brasil, ela é ridícula. Eu lembro que nos Estados Unidos eu comprei um chip, coloquei no meu celular e eu fazia videoconferência em qualquer lugar que eu tivesse. Era dentro de shopping, era fora de casa, eu não precisava de Wi-Fi porque a internet lá é 5G e tudo andava muito bem. Então, não tinha esse negócio de perder dados porque acabou meu pacote de dados. Não, ela te dá uma internet ilimitada todo mês, basta você pagar direitinho todo mês, aonde você tiver, do jeito que você tiver. Então, você vai ter ali aquela conexão boa, de qualidade, o tempo inteiro. Tá bom? Então, gente, para finalizar aí, só explicando aí sobre o trabalho, a apresentação do trabalho vai ser o quê? O Canvas, vai ter uma apresentação do projeto, um protótipo do produto ou serviço que vocês criaram, a análise estratégica, que é o quê? SWOT, que a gente viu hoje, BCG, que a gente viu hoje, e vantagem competitiva e recursos estratégicos, que foi esse último slide que a gente viu aqui. Tá? Então você vai fazer um apanhado disso aqui tudo dentro do seu projeto. Recursos humanos, como é que vai ser? Físico, o que vai ter? Financeiros, tecnológicos, informacionais, método. Professor, não vou ter recurso tecnológico. Como assim? Como é que você vai anunciar o seu produto, tal? Aí você explica. Não vai ter por quê? Informacionais, a gente não precisa mais, tal. Pode omitir também. Eu quero que pelo menos vocês tenham a maioria deles aqui, ó, os mais importantes. Um ou outro talvez pode omitir, mas você tem aqui 7, né? Você pelo menos 6 tem que ter nesse trabalho. Vantagem competitiva e recursos estratégicos. É isso aí. Você vai fazer essa análise estratégica com a análise SWOT, análise BCG. Vantagem competitiva e recursos estratégicos é o último slide. Vocês vão me apresentar o Canvas de vocês e um contrato social. Então, deixa eu passar o contrato social aqui rapidinho. Gente, eu posso até mandar esse modelo aqui, mas vocês podem pegar qualquer modelo na internet, tá? Esse aqui é um modelo também que eu peguei na internet. Modelo básico de contrato social, sociedade simples, pura ou limitada. Contrato de constituição de nome da empresa. Aí você tem o nome dos sócios aqui. Aí vocês colocam um texto da sociedade, tá? Aí tem a lei aqui, esse daqui é um Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui CRC, mas ele fala de Rio de Janeiro, mas no nosso caso vai ser Espírito Santo. Vocês vão simular um número de CNPJ, tá? Aí vocês vão botar o capital social de cada um, quanto é que cada um vai participar. Eu vou botar nesse quadro aqui o nome das pessoas e as cotas que elas vão participar, quantos por cento e tal, aqui no final. E aí segue mais algumas coisas. Aí vocês vão poder fazer o seguinte: colocar quem vai administrar o quê, algumas normas da empresa. Vocês vão fazer um contrato social com tudo que vocês querem que aconteça na empresa. Se o camarada, se um dos sócios quiser sair da empresa, o que ele vai ter que levar? O que vai acontecer? Ele tem que sair com uma parte da empresa, que é de direito dele, mas ele tem essa parte da empresa, essa porcentagem, diz respeito às dívidas também. Então ele não pode sair da empresa sem pagar essa dívida antes, que é a parte dele da dívida. Às vezes a parte dele da dívida é maior do que a parte dele na empresa. Então ele fica. E quando que é para apresentar isso? Vamos fazer o seguinte: façam os trabalhos, já começa a fazer os trabalhos. Terça-feira a gente fica assim para tirar dúvida sobre os trabalhos. Alguém monta esse trabalho, monta esse PowerPoint, a gente vai passando aqui e vai apresentando, ok? O que vocês acham? Terça-feira a gente faz tipo uma reunião para ver como é que vai
Eu vou atendendo os grupos, entendeu? Pelo Zoom. Vocês podem me procurar até fora da aula. Eu posso estar respondendo, demorando um pouquinho para responder, porque eu tenho outras coisas para fazer aqui também, é lógico. Gente, eu não parei, eu estou trabalhando com força, mas a gente prossegue aí. Então tá bom, gente. Ó, boa noite, fique com Deus. A gente encerra assim a aula de hoje e até a semana que vem. Tá bom, gente? Grande abraço para vocês.